João Batista tinha apontado: eis o Cordeiro de Deus, aos fariseus. Jesus tinha retornado do deserto. Ele tinha passado ali, outrora tinha sido ungido pelo próprio João Batista. Fora sozinho, levado pelo Santo Espírito de Deus ao deserto, enfrentou o inimigo da nossa alma e voltou. E fora apontado no dia anterior para os fariseus que no dia anterior estavam conversando com João Batista. Eis aí o Cordeiro do Amor. É aquele que tira o pecado. É aquele que pode perdoar pecados. E João Batista continuou com esta dinâmica de apontar para Jesus Cristo. E agora, queridos, ele vai apontar para os seus próximos, para os seus discípulos. E, consequentemente, nós veremos hoje o que os seus discípulos fazem. Eu quero estimular os irmãos, nesta noite, a abrir a boca, tão somente, a conhecer o Senhor e abrir a boca. A prontidão é específica daqueles que servem a Deus. Perceba, nos primeiros versículos, diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, apontou para ele, certamente disse: eis o Cordeiro de Deus. E ouvindo os discípulos, seguiram a Jesus. Perceba essa dinâmica aqui em João. Sempre está falando no dia seguinte, no dia seguinte. Você vai observar em todo o Evangelho essa questão do dia, posterior, anterior. A dinâmica do Cronos, 24 horas depois. Mas perceba, um dia antes ele estava apontando para os fariseus, eis o Cordeiro. Um dia depois ele estava apontando para quem? Para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. E ele fez isso até quando? Até mesmo no seu último dia, certamente. Quando ele estava na prisão, ele mandou os seus discípulos irem em busca de Jesus para buscar respostas. O servo do Senhor, ele está sempre em prontidão. Uma missão foi dada. Qual missão foi dada? Para nós. Conheça o Senhor, depois de conhecê-lo, aponte para Cristo. E a missão, queridos, é esta. Os que são chamados para pregar estão sempre prontos para anunciar a Cristo Jesus. Quando Jesus se torna o alvo principal, a gente fica com vontade mesmo de apontar para Cristo Jesus. E é isso que eles faziam. Todo dia eles pregavam a respeito de Cristo Jesus. E pronto. Essa é a primeira lição. Você está pronto? Não é uma estratégia grande, é abrir a boca para falar a respeito de Cristo. Como falar a respeito de Cristo? Sim, queridos, é difícil hoje falarmos de Cristo porque as pessoas vão zombar. Hoje nós vivemos num Brasil que não persegue. Você não é preso se você falar de Cristo. Mas se você falar evidentemente de Cristo, vão zombar de você. Talvez não na cara, mas vão falar mal de você. Ou vão se afastar de você. Ou não vão querer te ouvir. Vão silenciosamente afastar de você. Não vão querer na próxima vez estar no seu ambiente, se você pertencer ao ambiente de trabalho. Vai causar a você repulso, então você vai ter medo. Mas fale a respeito de Cristo. Fale com sabedoria. Em segundo lugar, leve a pessoa a seguir a Cristo. Queridos irmãos, um dos pontos que eu vejo aqui também, de forma muito clara, que João Batista apontava para quem? Para Jesus. Os discípulos, quando conheceram Jesus, passaram a apontar para quem? Para Jesus. Aqui está, queridos, um dos pontos que nós temos que lembrar. Eu sou cristão e eu não sou chamado para as pessoas me seguirem o pastor Tiago, seguirem a denominação, seguirem esta igreja. É para seguir a Cristo Jesus. Mas às vezes, queridos, você vai pregar a palavra de Deus a alguém, seja uma pessoa que está trabalhando na sua casa, seja um amigo, amiga, parente, e você vai falar de Cristo Jesus. Você não está pregando a sua denominação, você não está pregando aquilo que o seu pastor diz, é abrir a palavra de Deus e pregar a Cristo Jesus. E às vezes a pessoa não vai vir aqui a essa casa, às vezes ela vai numa igreja que prega Cristo Jesus ali do lado, no bairro, ou uma outra. Mas o fato é que nós precisamos apontar para Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando os discípulos estavam ouvindo que outros estavam pregando sobre Cristo, a respeito de Cristo Jesus, a Paulo também é dito isso, olha, não se incomodem, porque se eles estão pregando a respeito de Cristo, Paulo assim diz, se vocês estão pregando a respeito de Cristo, deixe que eles preguem. Nós estamos aqui disputando, nos cabe apontar para Cristo Jesus, sendo Ele a única porta, o único caminho, a única verdade e a vida. E era isso que estava no coração deles. João então tinha o ato de apontar para o Cordeiro. O que aconteceu? Perceba a dinâmica. Ele aponta para o Cordeiro. E aí vai ter um rapaz chamado André, que é irmão de Pedro,
O que ele vai fazer? Vai apontar Jesus para o seu irmão, Simão, que veio a ser Pedro. E da mesma forma, quando Cristo o chama, ele vai apontar para Natanael. Esta é a dinâmica, queridos, do corpo de Cristo. Os discípulos, quando recebem de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eles seguem a Jesus. E esse, queridos, é o meu chamado. Qual que é o meu chamado aqui nessa noite para os irmãos? Olhem para Cristo. Busquem a Cristo. Sabe por quê? Eu posso ir embora. Eu posso morrer. Vocês podem se relocar daqui. Vocês podem se mudar hoje, amanhã. Amanhã chegar uma carta para vocês, olha, tem que mudar de emprego. Vai ter que mudar de cidade. Vai ter que mudar para uma cidade que não tem igreja presbiteriana. Ou que talvez não tenha igreja. Você vai seguir a Cristo Jesus. É o Senhor. Que liberdade nós temos diante do Senhor. Isso nos faz vir aqui com mais alegria. Mas, queridos, vocês têm que seguir a Cristo. Você tem que voltar a Cristo hoje à noite e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor me chamou. E servir a Ele. Porque, de fato, pode acontecer nem essas coisas. Pode acontecer que daqui a um ano, queridos, todas as igrejas estejam fechadas. E isso que eu estou dizendo não é loucura. Sabe por que não é loucura? Porque em muitos locais, na Europa, por exemplo, ou em outros locais como na África, na Ásia, outrora, pastores falavam isso. Quem esperava as guerras como as guerras mundiais? As igrejas eram repletas. E depois se esvaziaram. Você sabia que no cristianismo, as maiores igrejas cristãs estavam localizadas em Alexandria, em Antioquia, hoje Antioquia atual Turquia, em Alexandria, que é Egito? Me fala se lá tem igreja hoje. Tem igreja. Mas durante séculos ficou sem. Sabe por quê? Os árabes tomaram. Eles destruíram tudo. A partir do ano 600. Do ano 600 até o ano 700 não tinha igreja cristã lá. Eram pequenos redutos. E eram as maiores igrejas. E em cerca de 50 anos, numa geração, aquelas igrejas enormes, bibliotecas enormes, seminários enormes, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Queridos, mas o que prevalece é quando o povo segue a Cristo e aponta para Cristo. Agora, não é pela nossa força, eu quero dizer isso, para a gente concluir esse segundo ponto. Quem vai sustentar a sua igreja vai ser Cristo. Quem vai levantar do monturo vai ser Cristo. Então a gente aponta para Cristo, siga Cristo. Mas quem vai sustentar os cristãos é Deus. Quem vai sustentar a sua igreja é Deus. Quem vai prevalecer com a igreja é Deus. Quem vai trazer avivamento à igreja é Deus. Quem vai mover a sua igreja, protegendo a sua igreja é Deus. Por que eu digo isso? Quando a gente vê Apocalipse, tem aquela figura do dragão, não tem? O dragão vem buscar a mulher que está grávida. Aí o filho nasce, está falando de Cristo. O Cristo nasceu, foi arrebatado, mas o dragão vai perseguir a mulher. Só que sempre a mulher está escapando do dragão, porque Deus faz com que a mulher é a igreja. E Deus está protegendo sempre a igreja do ataque de Satanás pelo deserto, até que depois ele prende o dragão. Essa é a dinâmica. Deus vai proteger a sua igreja, mas nós temos que apontar para Ele. Ele é o nosso refúgio. Então, foi isso que João fez. Essa é a função do discipulado. Eu queria estimular vocês, no final desse segundo ponto, como apontar para Cristo? No discipulado em casa. Você tem um momento com seu filho, você tem um momento com a sua esposa, tem um momento de devocional. Estimula aqui os irmãos. Eu disse para os irmãos que eu tinha dificuldade de acordar muito cedo. Assim, eu acordava às 6 horas, mas estou conseguindo acordar uma hora antes para fazer um discipulado intencional. Graças a Deus, 60 dias, ou 60 e poucos dias, já direto, assim, todo dia, levantando cedinho, 20 minutos de devocional à distância, mas conseguindo para pegar uma rotina não só para esse momento, mas para a vida. Momentos à noite também, nós precisamos desenvolver essa vida de discipulado, de sentar à mesa, de falar sobre Cristo, de ser intencional. O que eu tenho estimulado, seja o Tiaguinho, seja as pessoas ao meu redor, seja os irmãos aqui, fale de Cristo. Deus não rejeita quem sinceramente o busca e fala assim, Senhor, eu preciso do Senhor. E eles dizem, Senhor, eu quero estar como você, porque Jesus estava fazendo muitas coisas ali, pregando, mas diz que, Senhor, eu quero um tempo com o Senhor. Onde assistes Senhor, onde o Senhor está? Porque a gente quer gastar um tempo com o Senhor. A gente quer fazer perguntas para o Senhor. E aí, o horário era 4 horas da tarde. Esse horário já era o final do dia. Então, onde o Senhor está ficando? Para a gente ir ter um momento com o Senhor. E o Senhor disse, estou ali. E ele foi ter com os seus. Queridos, Deus é diferente da gente. Isso aqui faz às vezes até a gente se sentir como Deus, isso é o onipresente. Porque a gente se acha onipresente, a gente tem muitas coisas.
Bom é aquele que não está muito nisso aqui, mas isso aqui é uma coisa muito boa, mas isso aqui faz com que a gente se ache onipresente com essas coisas todas. E não conhece, por isso que a gente fica ansioso. Até no trabalho, as demandas que nós temos. Só que Deus, queridos, Ele consegue, ao mesmo tempo, quando eu estou no caos do meu coração, talvez em casa solitário, perdido no meu coração, angustiado, me achei, Senhor, me assista aqui. Deus não está ocupado dizendo assim, não, Tiago, espera um pouquinho aqui, porque eu estou cuidando do Pedro, que está no evangelismo ali. O meu foco é com Pedro. Não! Deus assiste a todos os pregadores de multidões como aquele que está no pecado, encostado, em luta, dizendo, Senhor, eu quero sair dessa vida. Senhor, me socorra. Senhor, levante-me dessa situação, eu quero servir. Senhor, eu quero sair desse torpor de vida. O Senhor assiste a todos. Ele não recusa os seus. Ele ouve os seus. Percebam que ele diz, vocês vêm a mim. Os discípulos queriam intimidade, desejavam ser ensinados. E, queridos, Deus tem prazer em ensinar em comunhão dele, em mostrar a sua comunhão. Um pai tem muito prazer quando o filho vem e busca a comunhão dele. Mas, às vezes, nós estamos ocupados demais. Hoje, às vezes, ocupados demais ou cansados demais. Não, filho, agora não pula agora em cima de mim, não. Ou não faça isso, não. A gente é assim. E depois a gente fica mal, porque a gente, poxa, ele veio ou ela veio, e depois que a gente fica mais velho, né? Eles vão ficando mais velhos, eles não querem estar como o de outrora. E a gente fica pesado, o coração pesado. Ah, se eu desse mais atenção. Ah, se eu fizesse isso. A gente sente falta, mas o Senhor não. Jesus Cristo não. Ele está sempre presente. E ele sempre ativamente busca. Ele sempre ativamente quer nos ensinar. Então, eles disseram, separa, Senhor, um tempo para nós. Cristo não nos rejeita. Ele dá conta de tudo. Ele está pronto, querido, a tirar as nossas cargas, a aliviar as nossas cargas, a nos receber. Vinde e vede, foi a palavra dele. Vem e veja o que eu posso fazer. Se a gente buscar a intimidade do Senhor, querido, certamente a nossa vida muda de uma forma radical. E às vezes não está mudando porque a gente não vem a Ele. A gente não vai de coração. A gente só vai pela metade, hoje a gente só quer uma área da nossa vida. Vem e vede. O Senhor não nos rejeita. O Senhor nos molda. Por fim, quarto ponto. Aqueles que são acolhidos por Cristo levam outros a Cristo. Dos versículos 40 ao versículo 42. André era irmão de Simão, como diz aqui. Quando ele ouviu, para onde que ele foi? Ele foi para sua casa. E ele disse, achamos o Messias. Ele levou a Jesus. Queridos, esse é o chamado nosso. Aonde começar? Em casa. A primeira geografia, talvez você seja, aqui temos várias profissões. Você pode ser do lar, você pode ser aposentado, você pode ter na sua profissão, home office, trabalhando, enfim, o que for. Deus te colocou numa geografia. Deus te colocou numa geografia, o primeiro campo missionário é o seu lar. É aqueles que estão à sua volta diariamente, depois aqueles que constituem a sua família, os seus irmãos, os seus parentes, seus tios, seus primos. Deve-se começar por aqui. A gente deve ter um desejo no coração de pregar o Evangelho. Agora, como está falando com a dona Ana, quem vai convencer a dona Ana? É o Senhor, é o Espírito Santo. Mas leve. E é interessante que ele falou assim, nós achamos, e é interessante a dinâmica aqui, porque eu vou falar aos irmãos depois lá na frente o que acontece com Filipe e Natanael. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele muda corações. Você era Simão, só que agora você vai ter um novo nome, Pedro. É interessante, queridos, porque essa palavrinha Pedro é fundamento, de pedra, mas ele não é a pedra. Pedro não é a pedra. É interessante muito sobre essa dinâmica, que quem foi chamado primeiro, o primeiro discípulo não foi Pedro. O primeiro discípulo a ser chamado foi o seu irmão. André foi o primeiro, não Pedro. Foi André quem foi o agente de conversão do segundo. É claro que Pedro se tornou escolhido por Deus para o paradigma de falar primeiro aos judeus e falar primeiro aos gentios. Foi ele que abriu estas portas maravilhosas. Mas ele era um cara duro. E se fosse por Pedro, Pedro tinha desistido do ministério que foi dado para ele. Ele desistiu mesmo. Quando ele foi lá para Galileia, ele foi pescar com mais 7. Ou seja, ele estava mal
com Jesus porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele estava tão mal que ele não queria pescar, ele queria voltar à sua profissão de antes. E aí Jesus trabalha com ele 3 vezes, tu me amas, para restaurar o ministério de ser pescador de homens. É interessante notar que ele levou mais 7 consigo. Só 3 discípulos ficaram ali esperando na praia Jesus. E os outros 7 estavam no barco. E Jesus restaura. Mas foi Pedro que é chamado aqui para ser firme. E é isso que Jesus faz, queridos. Qual é essa analogia com o nome de Pedro que de fato foi mudado? Siga Cristo Jesus e ele muda corações. Ele firma o seu coração nele, que é o fundamento. Você quer ver transformação do seu lar, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, das pessoas ao seu redor? Querido, só Jesus pode mudar. De uma forma muito clara que nós estamos numa nação e a gente, às vezes, está até amortizado com tantos escândalos, né? Amortizado, tipo assim, já não dói a gente ouvir tantas coisas na televisão. É todo dia que a gente ouve sobre corrupção, é mais uma vez. Não é verdade, queridos? Que novidade há de você falar de um juiz, de um governante, de pessoas ao nosso lado, de pessoas que roubam dentro da empresa, de pessoas que são más, que são vís. Que novidade há? Nós estamos tão recheados disso, com tanta informação disso, que não está fazendo tanta diferença para a gente. Mas a gente esquece de algo. A gente esquece que Deus, querido, Jesus não voltou ainda, porque tem povo ainda que não se converteu. Tem as suas ovelhas que não se converteram. E pode ser muitos desses. Meu chamado, a gente está aqui agora de uma forma muito prática. A gente orou hoje de manhã pelas eleições. E a gente tem que orar, sim, por eleições, para pessoas justas no poder. Mas eu gostaria de desafiá-los, vocês a orarem por pessoas, principalmente, que têm uma comunhão com o Senhor. Lembre de Daniel. Lembre de Esther. Lembre de Neemias. Homens que serviram, pessoas, mulheres que serviam o Senhor, dos senhores, e estavam com Nabucodonosor, Artaxerxes, reis hipócritas, reis maus, e influenciaram. Entendo eu, queridos, que Nabucodonosor foi alvo de uma ação especial do Senhor, porque foi escolhido antes da fundação do mundo, mas Daniel, desde a sua juventude, ministrava num ambiente podre. Ele e seus 3 amigos. Nós, queridos, devemos lembrar que Jesus, como firma aos seus, ele move pessoas. Porque o que tem a ver com essa dinâmica dos discípulos? Queridos, talvez Deus tenha pessoas que hoje nós vemos assim como duras. Esse meu parente não vai converter nunca. Essa pessoa não vai nunca. Esse político nunca. Queridos, o Senhor Jesus pode converter qualquer tipo de coração. Ele muda corações, como de Pedro. E por fim, no dia depois imediato, olha de novo a dinâmica de dias. Resolveu Jesus partir para Galiléia, encontrou Filipe, a quem disse segue-me. E Filipe foi ter com Natanael. E a dinâmica da história é diferente aqui. Porque ele chega para Natanael e diz, olha, aquele que esperávamos chegou, Jesus o Nazareno. Só que Natanael era um homem, era um judeu, que começou com ironia. Peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes você fala de Cristo para Jesus com pessoas que vão ironizar. E aí você para por aí. Perceba a dinâmica aqui. Para te estimular a você continuar pregando o Evangelho. Para pessoas que ironizam. Peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus de Nazaré? Você tá doido, Felipe? Jesus de Nazaré? Vai vir alguma coisa de lá? Felipe não ficou acanhado. Felipe não deixou de falar. Porque ele disse o quê? Vem e vê. Olha, te faço um último convite. Vem e vê. É o convite que nós precisamos fazer. Vem e vê. Essa dinâmica, queridos, não é só levar a igreja, é levar a pessoa a conhecer o Senhor. É um convite. É claro que muitos vão recusar. Natanael, aqui no caso, ele vai aceitar. Mas quantos recusam? Lembra do jovem rico? Ele foi chamado para ter uma mudança. Vende todas as coisas que você tem e me segue. Mas ele saiu triste de lá porque o seu amor estava apegado ao dinheiro. Muitas pessoas você vai convidar e não vão vir. E você vai convidar até o final e vão recusar. Mas o nosso chamado é vem e vê. E é interessante que Natanael vai. E a dinâmica aqui que Jesus usa, queridos, é quando a gente estuda profundamente esse texto, a gente vai entender o que Jesus está falando aqui com ele. Para você captar o que Natanael depois declara. E aí,
Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, ele falou assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Só para a gente entender isso. Quem que era um israelita? Era descendente de quem? Abraão, de Isaac e de Jacó. Concordam? Exato. Ele está falando assim: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Por que eu estou falando isso? O que vem na mente de Natanael? Natanael era um judeu que estudava a palavra de Deus. Só que ele entendia o que era o verdadeiro. Jesus não está ironizando dele, porque de fato Natanael era um homem que não há dolo, é um homem correto. Não que ele não era pecador, ele era pecador. Mas está falando assim: aqui está um homem que é ético, que tem uma moralidade, uma ética, mas que precisava de conhecer Jesus. Perceba, vamos colocar aqui para a nossa forma. Era uma pessoa boa, mas uma pessoa boa, se não tem Jesus Cristo, morre, e como Jesus disse, vai para o inferno. Precisa conhecer o Senhor Jesus. Queridos, olha a palavra que ele usa: israelita e tolo. Jacó era o filho de Abraão. E como que Jacó era? Jacó era um mentiroso e enganador. Quando ele se converte, o que acontece? O seu nome é mudado para Israel. Eis um israelita em quem não há dolo. Ele está falando a respeito dele. E aí, como que ele responde? De onde me conheces? Ele ficou assim: peraí, como que você me conhece? E então Jesus vai mostrar que ele é Deus. Você estava ali debaixo daquela árvore, daquela figueira, e eu te vi ali. Queridos, o Senhor conhece toda a nossa história. Ele sabe tudo que nós pensamos, por onde nós caminhamos. E quando Ele nos chama a resistir ao seu chamado, Ele nos conhece, Ele quer intimidade conosco. E aí, então, quando Ele diz isso, Ele exclamou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, porque Ele viu que algo extraordinário, Ele falou onde Ele estava. E a gente não sabe qual é o status de Natanael. Natanael estava chorando pelos seus pecados, estava angustiado, nós não sabemos. O texto não nos diz, só que Ele mostrou que Ele era Deus. Eu sei onde você estava. Eu sei o que você estava fazendo lá. E queridos, ele ficou abismado, mas aí Jesus vai finalizar dizendo assim: porque tu me vistes debaixo da figueira, crês? Porque maiores coisas do que essa verás. É interessante esse jogo de palavras, porque lá na frente, quando Tomé aparece, ele vai falar assim: ó, tem muitos que vão crer sem ter me visto, como nós. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos que Ele é real, que Ele veio e que Ele voltará. Mas o jogo de palavras aqui é maravilhoso, porque ele está falando assim: em verdade vos digo, que você verás, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que ele apontou aqui? Ele apontou para aquele momento que Jacó, quando passou pela sua conversão, fugindo do seu irmão Esaú, deitou sobre aquela pedra e, colocando a cabeça na sua pedra, ele teve um sonho de que tinha uma escada ligada ao céu e anjos descendo e subindo dela. Quem está falando aqui agora? É Jesus, aquele que pode ligar a terra ao céu. E ele diz: agora, Natanael, você vai ver e você vai ter acesso ao céu, porque a melhor coisa para aquele que tem uma vida com o Senhor e que declara que Jesus é o único Senhor é ter acesso a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora, por mim, você vai ter acesso a Deus. Os seus olhos verão algo extraordinário. Você vai ver o céu, porque agora houve vida sobre você. Você creu. Queridos, essa é a maior notícia que nós podemos ter. É a maior notícia que eu anseio para o meu filho. É a maior notícia que eu anseio para os irmãos. Que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo e tenham juntamente conosco acesso ao céu. Essa, queridos, é a grande notícia. Que estratégia nós temos? Abra sua boca. Creia antes e abra sua boca a respeito de Cristo. E com todo o seu coração anseie para que as pessoas conheçam ao Senhor Jesus. Porque Ele conhece cada um dos seus. Como eu disse a Natanael, eu sei onde você estava. E Deus enviou Filipe para falar a Natanael, que veio ao seu encontro e creu. É o mesmo Deus que muda, como mudou o coração de Pedro. Você vai ter um novo nome. E Ele nos dá um novo nome, porque agora nós nos chamamos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo.
Nós servimos ao Rei dos Reis. Nós temos um nome. Nós pertencemos a uma nação. E, queridos, nós somos chamados igualmente, como João Batista, a apontar para o Messias, para Cristo Jesus. Nós não servimos aqui a uma denominação. Nós não servimos a uma instituição. Nós não servimos a homens. Nós servimos ao Senhor. Porque toda instituição humana vai embora. A sua família vai deixar de existir. Não vai existir mais esses laços familiares. Nós estamos nos preparando para uma grande família eterna, em que todos aqueles que habitam, que são do Senhor, vão habitar juntos. Não haverá mais fronteira linguística, não haverá mais fronteira de distância, não haverá distanciamento social, não vai haver injustiça alguma. Essa vida que nós levamos, ela é um pequeno ponto de água no imenso oceano da eternidade que não acaba. Mas aquilo que Cristo fez, que deve ser revelado com a nossa boca nesse pequeno espaço de tempo que nós temos chamado vida.